Aqui tá ok já. Tá ótimo. Bom dia a todos, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Nosso curso é o curso de pós-modernidade e os desafios para a igreja cristã. Como é que nós entendemos esse nosso tempo e como é que nós, enquanto cristãos, devemos viver, reagir e buscar o entendimento, sabedoria na palavra de Deus para os desafios, né, que esse tempo nos impõe. Então, vamos fazer uma oração. Quero cumprimentar todos os irmãos que estão aí nos acompanhando também pelo YouTube, que Deus possa falar a cada um, abençoar a cada um nessa manhã. O título da nossa aula de hoje é O Cristão, o Estado e a Política. Vamos ver, então, falar desse tema, que é um tema muitas vezes espinhoso aí, envolve muitas paixões, não é verdade? Mas vamos tratar aqui desse assunto, buscando o entendimento, a sabedoria na palavra de Deus, que é a nossa referência, a nossa fonte de todo conhecimento, nossa fonte de fé, nosso referencial de fé e também de prática. Então vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos oriente nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por todas as tuas bênçãos, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nessa manhã, Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações, nos instruir, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar a direção do Senhor e, ó Pai, trazer aos nossos corações onde podemos estar sendo mais influenciados, ó Pai, por esse pensamento pós-moderno e onde temos deixado, Pai, de lado o que a Tua palavra nos comanda, Pai. Abençoe a cada irmão e irmã que está nessa manhã, assistindo, participando dessa aula e das demais salas, Senhor, da nossa Escola Bíblica Dominical. Cuida de cada professor, de cada irmão, de cada aluno, Pai. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus, ó Pai. Amém. Bom, irmãos, para os irmãos que estão aqui na sala do Zoom, só um pequeno lembrete que a gente sempre passa em todas as salas, que essa aula é gravada, será disponibilizada depois lá no canal da IPN, está também sendo disponibilizada agora, né, em tempo real no YouTube. Então, os irmãos que estão na sala sabem que pode acontecer a reprodução da imagem ou da voz, e caso isso aconteça, o irmão permanecendo aqui, ele está concordando, então, com essa disponibilização. Então, que Deus nos abençoe e nos dirija nessa manhã. Bom, irmãos, primeira pergunta. Política é coisa de crente? Nós vemos aí tanta sujeira, tantos problemas, tanta corrupção nesse meio, e será que o cristão ele deve se envolver com política? Será que ele deve influenciar também no campo político? O pastor Jeremias Couto, nesse livreto que fala sobre política, Visão Cristã sobre Política, ele nos diz o seguinte: ainda temos muita resistência em tratar de política como um tema bíblico, e muitas vezes o tratamos, tem um errinho aí, como algo de menor importância ou sem qualquer conexão com a nova vida cristã. Isso ocorre pelo ensino equivocado da dicotomia entre o sagrado e o secular, algo que ainda hoje predomina em muitos segmentos evangélicos. Então, guardem por enquanto essa informação aí que ele colocou, dessa dicotomia entre o sagrado e o secular, que nós vamos falar disso mais à frente. Nós vamos estruturar aqui a nossa conversa sobre esse assunto com base na proposta do Wayne Grudem, no seu livro aí, Política segundo a Bíblia, princípios que todo cristão deve conhecer. Então, ele apresenta 5 visões equivocadas sobre a relação entre a política e a religião, e depois conclui com a visão bíblica sobre esse assunto. Então, nós vamos estruturar aqui a nossa aula em cima dessas visões. Vamos começar aqui falando dessas visões equivocadas e depois vamos falar da visão bíblica.
Então, as 5 visões estão aí. A primeira é: o governo deve impor uma religião. A segunda diz que o governo deve excluir qualquer religião. A terceira prega que todos os governos são demoníacos e maus. A quarta diz o seguinte: evangelize, nunca faça política. E a última: faça política e não evangelismo. Então, dando sequência, na primeira visão equivocada, ela diz que o governo deve impor a religião, ou seja, o governo civil ele deve obrigar as pessoas a apoiar ou a seguir determinada religião. Essa concepção ela foi defendida aí por muitos cristãos nos séculos anteriores. Nós temos, por exemplo, aí a Guerra dos 30 Anos, que, por coincidência, durou 30 anos, né? De 1618 a 1648, e essa guerra ela começou com um conflito entre protestantes e católicos pelo controle de vários territórios, especialmente na Alemanha. Mas com o passar do tempo, os cristãos eles foram percebendo que essa posição ela era oposta aos ensinamentos de Jesus e à natureza da própria fé. Então, atualmente, que a gente tenha conhecimento aí, não existe nenhuma denominação ou instituição cristã que vai defender esse tipo de ideia, que o governo ele tem que obrigar a religião cristã para o conjunto da sua população, tá? Agora, a gente sabe que outras religiões ainda defendem essa posição. Por exemplo, o islamismo. A gente tem alguns estados aí teocráticos dentro da religião islâmica que o Estado ele impõe, né, a religião islâmica para o conjunto ali dos seus cidadãos. Uma outra questão que a gente precisa falar sobre essa visão é que ela é contrária aos ensinamentos bíblicos. Em primeiro lugar, a gente sabe que é impossível impor uma fé autêntica, né? A fé verdadeira, ela não pode ser imposta à força. Não há nenhum lugar na Bíblia que vai nos falar que um governo ele tem que impor a fé cristã, que essa fé cristã ela é obtida através dessa imposição governamental e que os cristãos devem lutar para isso, né? E um outro ponto interessante é que quando nós vemos lá em Mateus 22, 18 a 21, aquele texto quando tentam ali pegar Jesus, perguntando se se eles deviam pagar um imposto, né, para César, o imperador romano. Então, o que Jesus responde? Jesus diz o seguinte: olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está afirmando? O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está nos dizendo que existem duas esferas de influência que são diferentes, que são distintas. Uma esfera relacionada ao governo e uma outra esfera relacionada à vida religiosa do povo de Deus. Então, o que Jesus está dizendo é que algumas coisas são de competência do governo civil e outras coisas são competência ou competem à igreja, e essas coisas não devem ser misturadas, elas não devem ser confundidas. O governo, por um lado, não deve exercer o controle sobre a vida religiosa das pessoas, e a igreja também não deve controlar os aspectos do governo civil, das ações do Estado, né? Então, Jesus nos ensina isso aqui, que existe uma esfera de influências e que essas esferas são esferas distintas. Um outro ponto aqui dessa visão é que ela vai ser contrária, então, à liberdade religiosa. Esse ensino de Jesus em Mateus 22, 18 a 21, que nós falamos aqui, quando Jesus diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, esse ensino é o princípio de onde se tirou a liberdade religiosa, ou seja, essa distinção entre diferentes esferas de influência e atuação do ensinamento de Jesus implica em uma liberdade religiosa.
os governos seculares, eles não devem, eles devem dar às pessoas liberdade quanto à sua fé, pois César, o governo, o Estado, ele não deve controlar esse aspecto. Então, o que o governo deve fazer é garantir que as pessoas tenham liberdade religiosa, liberdade de expressar a sua fé e não se intrometer nesses assuntos ligados, então, à liberdade religiosa. O segundo ponto aí que é colocado pelo Wayne Grudem como uma visão equivocada é essa de que o governo deve excluir qualquer religião. Primeiro ponto aí é que essa visão ela transforma essa liberdade religiosa que nós acabamos de falar em ausência de religião. Esse erro aqui, essa visão equivocada, ela é o oposto da anterior, de impor uma religião. Então, essa aqui diz que qualquer religião deve ser excluída. Então, essa ideia vai afirmar que a religião ela deve ser totalmente excluída do governo, da política e bem como da cultura de uma forma geral. Qualquer crença religiosa nunca deve ser mencionada em atividades governamentais, em atos de governo, de Estado, em ambientes públicos, em espaços públicos, e não deve exercer nenhuma influência na vida pública. A fé, ela deve ser relegada totalmente a uma esfera privada, ela deve ficar enclausurada, ela deve ficar confinada numa esfera privada, né? As pessoas podem ter a sua fé, mas desde que essa fé não seja mencionada, não seja incluída em nenhum espaço público, né? Ela deve ficar confinada ali dentro da casa da pessoa, em espaços privados, nos espaços públicos isso não deve vir à tona. Então essa visão ela transforma a liberdade religiosa, na verdade, em ausência de religião. Ela faz uma confusão total com relação a esses conceitos. E ela vai interpretar corretamente o sentido de Estado laico, transformando esse conceito de Estado laico, na verdade, em um Estado ateu. O Estado laico, o que é o Estado laico? É o Estado que garante que todas as religiões vão ter o seu espaço, né? Vão garantir o exercício religioso de todas as religiões. E não um Estado que vai dizer que não pode haver nenhuma religião, né? Então, o conceito, ele é confundido. E é interessante, a gente, pegando aqui um pouco da história, quando a gente fala dessa ideia de separação igreja e Estado, essa ideia ela foi vista pela primeira vez em uma carta de 1802, que foi escrita por Thomas Jefferson. E essa carta, quando ele tratava dessa ideia de separação entre igreja e Estado, o que ele estava querendo fazer era garantir que alguns batistas do estado de Connecticut, que o governo não iria interferir nos assuntos da igreja dele. Então, essa ideia de separação igreja e Estado era para garantir que o Estado não ia interferir nos assuntos da religião, né? Totalmente ao contrário do que se entende atualmente dentro dessa ideia de que o governo tem que excluir as religiões. E esse conceito aqui, ele vai levar a um secularismo extremado, porque ele vai permitir, na mesma forma como ele retira dos espaços públicos a influência de qualquer religião, de toda religião, na verdade, o que ele vai fazer é permitir que apenas uma religião participe, que é exatamente essa religião humanista que nós temos hoje, Opa, perdão, irmãos, eu acabei tirando aqui o compartilhamento, só um momento. Já vou compartilhar aqui novamente.
tela. Então, irmãos, há toda essa visão equivocada, e que leva, então, a que apenas essa religião humanista tenha espaço no debate público. E nós já tratamos com os irmãos sobre isso aqui, nós temos falado nas outras aulas que a pós-modernidade ela é influenciada pelo humanismo. Nós falamos isso na questão da moralidade, falamos isso na questão do significado, do colapso de significado, e agora na política. Então, só relembrando aqui algumas coisas que nós já passamos nas outras aulas, o que é o humanismo? O humanismo é essa doutrina que diz que o homem ele é a medida de todas as coisas. E que a realidade, toda a realidade que a gente tem, a realidade final, ela é só uma matéria impessoal ou uma energia que foi moldada na sua forma atual pelo acaso. Então, quer dizer, não existe um Deus, né, criador, tudo que existe aconteceu aí por acaso, nós somos frutos de um acaso, de uma evolução da matéria, da energia. Então, essa é a ideia humanista. O Francis Schaeffer, no seu livro Manifesto Cristão, ele diz que essas duas cosmovisões, ou seja, a cosmovisão bíblica, judaico-cristã e a humanista, real inevitavelmente geram não somente diferenças pessoais, mas também diferenças completas com respeito à sociedade, ao governo e às leis. Para os irmãos terem uma ideia, se você entrar aí no site da Associação Humanista Americana, o lema deles lá é esse, ó, Good without a God, bom sem um Deus. Então, eles fazem até o humanismo faz até um combate às religiões e, ao mesmo tempo, tentam dominar todo o espaço público, excluindo as religiões, especialmente a religião cristã, dos espaços públicos, tá? Então, o humanismo é essa doutrina religiosa que crê na centralidade do homem, o homem como a razão de todas as coisas. Nessa mesma linha, o Leandro Lima, no seu livro Brilha a Sua Luz, ele nos fala que a base de todas as filosofias e de todos os pensamentos do mundo moderno e pós-moderno é o humanismo. A essência do humanismo, antigo ou moderno, nada mais é do que uma atitude de rebelião ao Criador, o brado de desafio a Deus e, ao final, uma busca insana por ser igual a Ele. É o homem tentando ser Deus para si mesmo. Por isso esse lema aí da sociedade americana humanista, né, bom sem um Deus, é isso que eles estão tentando provar. Que eles não precisam de um Deus, que eles são bons sendo por eles mesmos, pelos seus próprios meios, e não precisam de um Deus para nada. Coises também vai na mesma linha, no seu livro, esse livro excelente, Visões e Ilusões Políticas, uma análise crítica cristã das ideologias contemporâneas. Ele afirma que a maior parte das ideologias políticas se fundamentam numa única religião antropocêntrica chamada humanismo, ou mais comumente, secularismo. Apesar da inimizade professa entre as diversas ideologias, como o socialismo, o liberalismo, essa animosidade pode ser interpretada como uma espécie de rivalidade entre irmãos. Então, o que o Coyes está dizendo aqui é que todas as ideologias políticas existentes, seja o liberalismo, seja o socialismo, conservadorismo, nacionalismo, todas essas doutrinas políticas, elas se fundamentam numa mesma base. Elas partem de um mesmo fundamento, que é o humanismo. O que vai diferenciar cada uma são as propostas e as soluções que cada uma vai dar e vai apresentar como fonte de salvação para a humanidade. Vai ser o que cada uma vai colocar como um Deus no seu próprio pedestal e a forma como esse Deus que eles elegeram vai, então, salvar a humanidade dos seus problemas. O Coises, então, vai afirmar que todas essas doutrinas políticas, elas são ideologias, e que cada uma delas vai envolver um certo grau de idolatria, e são, por isso, religiosas também.
e elas vão ser religiosas e idólatras porque cada uma delas vai pegar um aspecto da criação e vão transformar esse aspecto da criação no seu próprio Deus, na sua própria fonte de salvação. Como, por exemplo, a maximização da liberdade individual, no caso do liberalismo, da propriedade comum, no caso do socialismo, a libertação do domínio estrangeiro, no caso do nacionalismo, da submissão dos indivíduos a uma vontade geral, no caso também do socialismo. Então, cada uma vai eleger ali um problema que precisa ser tratado e vai eleger a forma como vai se obter, então, a salvação desses problemas, pegando um aspecto da criação, tirando esse aspecto da criação e colocando esse aspecto como o seu próprio Deus. Então, como é que ficaria, então, esses modelos políticos se a gente partir, então, dessa concepção colocada pelo Coises no seu livro, e também o reverendo Franklin Ferreira coloca assim no seu livro do... agora esqueci o nome do livro dele, daqui a pouco a gente vai passar ali por ele, mas o pastor Franklin Ferreira também coloca da mesma forma. Então, como é que ficam esses modelos políticos? Como é que nós podemos entender esses modelos políticos a partir dessa ótica? A esquerda e direita são termos muito reducionistas, mas só para facilitar, a gente vai usar aqui a esquerda entendida como socialismo, as suas vertentes, social-democracia, vertentes mais extremistas, como comunismo. Então, o que a esquerda ela vai fazer? Ela vai ter uma ênfase totalmente estatizante ou intervencionista. Então, o Estado, ou o partido que comanda esse Estado, ele vai ganhar, ele vai obter uma dimensão transcendente, ele vai se colocar ali no papel de Deus dentro dessa doutrina política, e ele vai agir para estender o seu domínio ideológico sobre todas as esferas da sociedade. Todas as esferas da sociedade vão ser governadas e dominadas por esse ente transcendente que eles consideram como o Estado. Então, tudo vai se submeter ao Estado e à sua vontade. A salvação da humanidade virá, então, da propriedade comum, do igualitarismo, promovido pelo Estado, que é o Deus dessa visão. E, infelizmente, irmãos, muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, eles acabam pensando da mesma maneira, eles acabam elegendo aí o Estado como o seu Deus, como a sua fonte de salvação. Muitos conscientemente fazem isso e muitos tacitamente acabam fazendo isso, quando depositam as suas esperanças no Estado ou num político que está governando e coloca esse político quase como um messias, um ser messiânico, que vai, então, resolver todos os problemas, como alguém que está ali quase que no papel de Deus, enfrentando todas as rodas do mal e então sendo praticamente ali o Deus dessas pessoas e aquele que vai então resolver todos os problemas, ou o Estado que vai resolver todos esses problemas. Então essa é a visão, né, desse modelo político da esquerda. E da direita, da que a gente chama de direita, e que envolve o liberalismo, o conservadorismo, essas doutrinas políticas. Nesse caso aqui, a ênfase ela vai ficar sobre o indivíduo. O indivíduo é aquele que é o centro, então, de todas as coisas, né? Dentro dessa ideia humanista. E a salvação, ela virá da autonomia desse indivíduo. Quanto mais autonomia ele tiver, quanto mais liberdade ele tiver diante da autoridade política, melhor será. Né? Então, essa ênfase, essa idolatria no indivíduo, essa crença fundamentada na autonomia do homem, na autonomia humana, onde cada um deve governar para si mesmo de acordo com as suas próprias escolhas. Então, essa doutrina, essa ideologia,
ela vai enfrentar dificuldades em tratar de responsabilidades comunitárias, né? Porque para ela a ênfase está no indivíduo. E isso conduz a um individualismo extremo, né? A um cada um por si aí praticamente, porque nessa visão o indivíduo é colocado aí então como esse ser também transcendente e o Deus, né? O centro de todas as coisas. Agora, o que a gente precisa entender é que nenhuma dessas visões são visões cristãs ou são visões bíblicas. A visão bíblica, a visão cristã reformada da sociedade, ela não se concentra nem no indivíduo e nem nas instituições, nem no Estado. Ela vai se concentrar na soberania de Deus sobre todas as esferas da criação. Cada um desses itens estão aí é uma esfera, né? Estado, família, escola, artes, igreja, trabalho. Cada uma dessas esferas, elas vão estar, na verdade, sobre o controle e a centralidade de Deus e da sua soberania em cada uma delas, sendo que todas essas esferas vão estar debaixo do reinado de Deus. Então, essa visão de que o governo tem que excluir todas as religiões é uma visão que tem sido desenvolvida pelo humanismo. O humanismo tem trabalhado em cima disso para que realmente não haja nenhuma influência no campo político, na esfera política do cristianismo, principalmente. Essas doutrinas políticas de hoje, embora a gente, como cristão, possa se identificar mais com uma ou com outra, né? Isso pode acontecer, mas nós temos que entender que nenhuma delas são visões cristãs ou bíblicas, né? Porque elas estão calcadas aí nesse humanismo que coloca, então, o indivíduo, né? Coloca o homem como centro de todas as coisas. Mas, continuando aqui, vamos pegar essa terceira visão equivocada que o Wayne Grudem coloca aí no seu livro. Essa terceira visão, ela diz que todo governo ele é perverso e demoníaco. Todo poder governamental ele vai estar profundamente contaminado por forças malignas e demoníacas. Então, a esfera do poder estatal, o Estado, é a esfera de Satanás, é a esfera de ação do diabo. E por isso, a igreja ela tem que ficar longe, ela tem que ficar afastada da política e do governo. Essa visão ela foi muito disseminada pelo Greg Boyd no seu livro The Myth of a Christian Nation, o mito da nação cristã, e esse livro acabou fazendo um certo sucesso ali, principalmente nos Estados Unidos. E ele se baseia, né, para defender essa visão, ele se baseia em Lucas 4:6. Lucas 4:6 é quando o diabo diz lá, quando Jesus é levado para ser tentado, e o diabo fala para ele que todos os reinos do mundo foram entregues para ele, Satanás, e que ele poderia dar esses reinos a Cristo se Cristo o adorasse. Então, Boyd se baseia nisso para chegar a essa conclusão. Agora, tem alguns problemas aí nessa visão do Greg Boyd. Primeiro, é que o diabo ele é o pai da mentira. O próprio Senhor Jesus afirma isso. Então, Boyd, ele usa uma afirmação do próprio Satanás para construir a sua visão. E para vocês terem uma ideia, o Greg Boyd, no seu livro, ele afirma que Satanás, o diabo, é o presidente em exercício de todos os governos da Terra. Então, essa visão ela é equivocada e ela se baseia numa afirmação do próprio diabo, do próprio Satanás, que é o pai da mentira. O próprio Senhor Jesus nos afirma isso. E outra questão é que a Bíblia vai nos dizer e nos ensinar que quem tem o domínio sobre todos os reinos é Deus. Daniel 4:17 diz que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E Romanos 13:1 nos fala que não há autoridade que não proceda de Deus e que elas foram por Deus instituídas. Então, a Bíblia nos mostra que essa visão
ela é uma visão totalmente equivocada, é uma visão antibíblica, uma visão baseada numa afirmação do diabo. Essa não é uma visão bíblica. Agora, infelizmente, essa visão ela se disseminou muito no meio evangélico. E ela se disseminou de tal forma, a partir de uma influência de um fundamentalismo religioso americano, que se popularizou muito no século XX. Então, com base nesse modelo aí, se pregava uma separação total dos cristãos e o Estado. E também de outras esferas da criação, como se todas essas esferas da criação elas tivessem sido entregues, então, a Satanás. E agora quem comandasse, quem governasse todas essas esferas fosse Satanás. E a igreja, então, ela deveria ficar, digamos assim, enclausurada no seu aspecto de adoração a Deus, de louvar a Deus dentro das suas igrejas. Era isso que a igreja tinha que fazer, até a volta de Cristo. O mundo, as coisas do mundo, né, tudo era considerado agora coisas do mundo, as outras coisas, né, o trabalho, escola, Estado, etc. Todas as demais esferas eram coisas mundanas, coisas do mundo. E essa visão, percebendo tudo, né, todas essas esferas como esferas essencialmente pecaminosas, sem qualquer possibilidade de retenção, levou o cristão a uma certa alienação cultural. Ele deixou de lado todos os aspectos culturais, abandonou todos esses aspectos, todas as demais esferas e entregou isso ao mundo. E isso contribuiu para levar essa dicotomia que nós comentamos aqui entre o sagrado e o secular, né? As pessoas pensavam assim, não, meu trabalho é trabalho secular. Às vezes as pessoas até falavam dessa forma, né? O meu trabalho secular. E essa visão não é uma visão bíblica, né? Porque todas essas esferas, todos esses domínios estão debaixo do controle de Deus. Essa dicotomia sagrado e secular, ela foi muito trabalhada, se os irmãos tiverem interesse de depois lerem, ela foi muito trabalhada pelo Francis Schaeffer, né, na sua trilogia clássica dos 3 livros, A Morte da Razão, Deus que Intervém, o Deus que se Revela, e também pela Nancy Pierce no seu livro Verdade Absoluta. O sagrado, então, seria a relação com Deus do cristão e a vida na igreja. Isso seria colocado numa esfera privada, tá? E o secular seria tudo aquilo que viesse que estaria numa esfera pública. Somado a essa visão com uma influência cristã, o cristianismo ele acabou ficando confinado a um cativeiro cultural. Esse é até o título do livro da Nancy Pierce, né? Que ela coloca assim, a verdade absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. Então, os próprios cristãos já abraçaram essa ideia e o humanismo, ao mesmo tempo, forçou essa ideia também. Então, juntou duas coisas e levou o cristianismo a ficar a um confinamento, né, numa esfera privada, perdendo toda a influência numa esfera pública, né, confinando, então, o cristianismo nesse cativeiro cultural. O Os Guinness também, no seu livro Chamado, que é um livro muito bom, um livro que faz parte da bibliografia do nosso curso, ele também vai falar sobre isso, né? Então, ele fala que nós tendemos a considerar sagrado o que nós fazemos na igreja, enquanto um trabalho fora da igreja é considerado secular. Qualquer outra profissão é considerado secular. E esse não é o ensino bíblico, né? Pois tudo que nós fazemos nos é vocacionado por Deus, que nos chama e espera que nós, agindo pela fé, façamos tudo para a glória dele. Deus nos chama, Deus tem chamados para nós, e esses chamados são para que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. O Coises, tratando desse assunto no seu livro, ele diz o seguinte: cada vez que um crente diz, por exemplo, que a religião e política não se misturam, que devemos nos concentrar em salvar almas e deixar os assuntos do mundo para trás, ele está implicitamente negando o objetivo cósmico da redenção de Cristo,
diminuindo a soberania de Deus. Cada vez que um seguidor de Jesus Cristo abandona uma profissão supostamente secular, afirmando a intenção de servir a Deus em tempo integral, ele está, na verdade, entregando uma porção imensa da vida humana a alguém que não é o Salvador do mundo. Então, irmãos, isso aqui está relacionado com o nosso mandato cultural, que Deus deu ao homem lá no Jardim do Éden, para ele dominar, para ele nomear, para ele cuidar da criação. Então, esse mandato estava relacionado com o trabalho, com desenvolver, com criar, com participar dessa vida política. E então, quando o Senhor Jesus ele restaura, né, na sua morte, ele restaura a partir do seu sacrifício, tem uma restauração da criação. Essa restauração, ela é uma restauração cósmica, ela envolve não somente o nosso relacionamento com Deus. Jesus, na sua morte, isso será consumado com a sua segunda vinda, ele não restaurou apenas o nosso relacionamento com Deus. Essa restauração ela é cósmica, ela envolve toda a criação. Lá em Romanos, Paulo nos fala, né, que a criação está ansiosa, aguardando a libertação desse cativeiro. Então, essa restauração ela é cósmica, ela envolve todas as áreas da vida, envolve todos os aspectos, envolve trabalho, porque todas essas coisas estão debaixo do domínio de Deus, da soberania de Deus. Quando Deus nos dá uma vocação, um trabalho, ele faz isso para que nesse trabalho nós possamos glorificar a Ele. Ele nos vocaciona para isso. Então, quando nós estamos trabalhando, nós estamos servindo a Deus na nossa profissão. Não é apenas se nós estivermos trabalhando na igreja que nós estamos servindo a Deus. Essa visão é uma visão incorreta que levou a essa dicotomia de sagrado e secular, né? E uma visão que vai reduzir, então, vai diminuir esse aspecto da redenção que Cristo promove e que é uma redenção cósmica sobre todas as coisas. E o Coises, ele continua dizendo o seguinte: se a boa criação de Deus foi distorcida e corrompida pela queda do pecado, a redenção de Cristo restaura a criação ao seu propósito original. Isso implica que não somente os indivíduos humanos que são redimidos, mas também, em princípio, toda a gama de atividades culturais humanas, incluindo a vida política. Continuando aqui, então, na quarta visão equivocada sobre a relação entre política e religião, nós chegamos aqui nessa visão que diz: evangelize e nunca faça política. Essa visão pode gerar algum tipo de confusão e de um entendimento incorreto, mas o que essa visão está dizendo é que quando se afirma que os cristãos são chamados somente e apenas para pregar o evangelho e não falar e nem se envolver com política. Então, o que essa visão está dizendo é o seguinte: se a grande comissão que a igreja recebeu é fazer discípulos, que envolve evangelismo, envolve missão, envolve discipular, então os cristãos deveriam se envolver somente com isso e nada mais do que isso, né? E não envolver com mais nada além disso, e se separar completamente de qualquer questão política. O que acontece é que essa perspectiva ela acaba sendo muito restritiva e dualista, como se uma coisa fosse contrária à outra, como se evangelizar excluísse o envolvimento político e vice-versa, como se essas coisas fossem excludentes. E não são, como nós já falamos aqui, Deus nos chama, cada cristão é chamado para fazer discípulos, essa é a comissão da igreja, né? E Deus também nos dá vocações em diversas áreas para que a gente possa influenciar em diversos campos, e um deles é a política, porque esse campo, essa esfera, continua sobre a ação e a soberania de Deus. Então, a Bíblia também vai nos mostrar, além da grande comissão, o grande mandamento,
nós temos que fazer boas obras, nós temos que amar o próximo, embora nós saibamos que a salvação não vem pelas boas obras, e nem pela ação, muito menos pela ação do Estado, mas nós somos chamados para fazer o bem a todos, como diz Gálatas 6:10. E uma forma de fazer o bem é influenciando de maneira positiva as leis, o governo, o processo político, para que o Estado, nas suas ações, colabore para o bem das pessoas. Então, influenciar o governo de modo positivo também é uma forma de demonstrar amor ao próximo, né? E Deus vai nos dar, como nós já falamos, diferentes dons, vocações, para que sejam usadas para a glória de Deus. E certamente Deus vai chamar muitos cristãos para influenciarem os governos positivamente, né? A gente vê que essa visão aqui, ela vai se aliar um pouco a essa visão anterior que nós comentamos, embora as causas sejam diferentes, mas ela também vai acabar renegando esse caráter cósmico da redenção cristã e da política, né, como um domínio da ação de Deus. Um outro ponto a se levar em conta é que, ao longo da história, nós tivemos vários cristãos que influenciaram os governos positivamente ao longo da história. Nós temos vários exemplos. O Wayne Grudem, em seu livro, cita desde lá dos primeiros séculos a influência que os cristãos foram tendo, e essa influência nós não podemos abdicar. O Franklin Ferreira, aqui no seu livro, que eu tinha esquecido o nome, que é esse aí, Contra a Idolatria do Estado, o Papel do Cristão na Política, ele vai nos dizer o seguinte: olha, não é de estranhar, portanto, que com o tempo o movimento evangélico tenha classificado o mundo como caso perdido até a volta de Jesus. Um pouco espanta o ensino de que o crente deve concentrar sua vida na igreja e nos assuntos espirituais. Não há por que lutar politicamente pelo mundo, pois este, afinal de contas, terminará no caos. A tônica é a evangelização do mundo. O cristão não tem nada para mudar no mundo na esfera política e social, pois o final da história é visto de maneira extremamente pessimista. Então, essa visão, ela vai conduzir, ela se baseia nisso, né, como o mundo como um caso perdido, e a igreja não deveria se preocupar com as coisas do mundo, né, essa dicotomia sagrado secular, e se concentrar nos assuntos espirituais e na evangelização, e deixar as outras coisas sobre o domínio do mundo, né? Então, essa visão também não é uma visão bíblica, é uma visão que a palavra de Deus nos ensina. E, por último, aqui, a quinta visão incorreta, ela diz o seguinte: faça política, mas não evangelize. Essa visão, ela entende a salvação, né, a redenção, acontecerá aí por meio de resolução dos problemas econômicos e sociais. As pessoas, né, têm problemas, digamos assim, o grande problema, o que traduz aí o mal na sociedade, são esses problemas econômicos e sociais. Se você resolve isso, o mal ele deixa de existir na sociedade. Uma ideia totalmente equivocada, porque o mal ele não vem disso. O mal vem do coração do homem por causa da sua rebelião contra Deus. É daí que vem o mal, do pecado, da rebelião do homem contra Deus. Então, não vai adiantar resolver problemas econômicos e sociais, isso não vai acabar com o mal na sociedade. Mas essa ideia entende que essa salvação, essa redenção acontecerá dessa forma, né, pela ação do Estado. Essa ideia está muito ligada com aquela ideia que nós vimos lá atrás, né, do Estado como Estado transcendente, salvador. É a ideia, por exemplo, da teologia da libertação, dessa ideia de um evangelho social, e que vai sobrepor as questões espirituais pelas questões sociais, né? Por meio do governo, então, do Estado, é que vai se obter uma redenção que vai acontecer não por meio da ação, não por meio de Cristo, mas por essa solução de problemas econômicos e sociais. Bom, nós vimos, então, essas 5 ideias equivocadas. A visão 1, que fala que o governo deve impor uma religião. Então, nós vimos que essa não é a melhor solução, não é a força, a imposição da religião. Não é a visão 2, que é o silêncio
imposto pelo secularismo, não é a visão 3 e 4 que nos leva a uma acomodação, a não se envolver de modo nenhum com política, com influência política, e nem a visão 5 que entende esse Estado como Estado salvador. Qual seria, então, a melhor solução, a melhor visão para a igreja? Então, a melhor solução seria essa influência cristã expressiva no governo. O Velho Testamento nos mostra aí diversos momentos em que o povo de Deus exerceu uma grande influência, uma expressiva influência na política e no governo. Nós temos o exemplo lá de Daniel, com Nabucodonosor, nós temos o exemplo de Jeremias falando aos exilados judeus na Babilônia, para procurar paz na cidade, para influenciar o ambiente da cidade, o ambiente político, né, público da cidade, promovendo a paz na cidade, porque assim eles teriam paz. Nós temos o exemplo lá de José influenciando o faraó no Egito, Neemias, que era um alto oficial no reino lá de Artaxerxes, era copeiro do rei, e a rainha Esther também, que exerceu uma enorme influência ali junto ao rei Assuero, ou rei Xerxes. Então, são vários exemplos aí no Velho Testamento. E no Novo Testamento, nós temos ali João Batista apontando os pecados de Herodes, que era governador da Galileia. Paulo, na sua relação com Roma, Paulo, todos os momentos, todas as oportunidades que ele teve de estar diante de oficiais do governo romano, ele falou da justiça, falou do juízo, ele tentou influenciar essas autoridades. E temos os textos de Romanos 13, 1 a 7, 1 Pedro 2, 3 a 14, que vão nos falar da autoridade civil como ministra de Deus para o bem, e a autoridade civil como enviadas, as autoridades civis como enviadas por Deus. São textos que vão nos mostrar, então, que essa esfera da política é uma esfera que continua debaixo da soberania de Deus. Então, é o oposto. O interessante aqui nesse texto para a gente pegar esse exemplo de Daniel, capítulo 4, 27, olha o que Daniel fala para Nabucodonosor. Daniel fala o seguinte, Daniel 4, 27. Portanto, aceita o meu conselho, ó rei. Abandona teus pecados, praticando a justiça, e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Olha só como Daniel fala com o rei aqui, né? O N. Gruden, ele faz ele traduz isso aqui, o que Daniel fala, agora para um contexto atual, onde seria dentro dessa abordagem que a gente tem hoje, humanista, multicultural, secularista. Se fosse nesses termos, essa mensagem de Daniel, ela seria mais ou menos dessa forma. Olha só que interessante. Ele falaria assim, ó rei Nabucodonosor, eu sou um profeta judeu, mas não me atrevo a impor meus padrões morais judeus em teu reino da Babilônia. Pergunta aos teus astrônomos e a teus adivinhos, eles o orientarão em vossas próprias tradições. Segue o que diz o teu coração. Não seria apropriado eu falar o que é certo ou errado. Essa seria a visão humanista de hoje, né? Você não pode falar de padrões, você não pode falar daquilo que você acredita, dos seus pressupostos, que são pressupostos baseados no cristianismo, né, na fé cristã, num ambiente político, num ambiente público, né? Então, achei bem interessante essa contextualização que o N. Gruden nos dá para mostrar como a abordagem desses servos de Deus eram abordagens corajosas, porque Daniel falava, rei, abandona os teus pecados, pratique a justiça, renuncie às tuas maldades, use de misericórdia com os pobres.
Olha como Daniel é corajoso, confronta, né, o rei ali com base na sua visão de Deus, na sua visão ali baseada nos princípios de Deus. Então, a visão correta aqui do cristianismo, irmão, seria essa visão na qual Deus, então, ele sim exerce poder sobre todas as esferas da criação. Essa visão cristã reformada da sociedade, ela não está centrada nem no indivíduo e nem no Estado, como a gente viu nas diversas ideologias políticas que existem. Ela vai estar centrada na soberania de Deus sobre todas essas esferas, e todas essas instituições, elas vão estar debaixo do reinado de Deus. Não existe essa dicotomia entre sagrado e secular. Tudo está debaixo do domínio de Deus. Segundo o Abraham Kuyper, que foi um pastor, um estadista holandês, o Estado ele foi estabelecido por Deus em razão da entrada do pecado na ordem criada. E a autoridade do magistrado, do político, ela deriva de Deus. Pois, como diz em Provérbios 8,15, Deus falando, por mim reinam os reis. O Estado, então, é um servo de Deus, a fim de que a ordem e o bem sejam protegidos do caos, da violência e do mal. O Franklin Ferreira, na mesma linha, ele coloca que a família, o indivíduo, a igreja são esferas independentes do Estado, pois existem sem o Estado, extraindo sua autoridade somente de Deus. O papel do Estado é de mediador, intervindo quando as diferentes esferas entram em conflito entre si ou para defender os fracos contra o abuso dos demais. Desse modo, a convicção que embasa essa posição foi assim expressa por Kuyper. Na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu. Quem governa, quem domina, quem é dono de tudo e todos é Cristo, né? Não é um Estado, não é um indivíduo. E para a gente concluir, irmãos, com esse texto aqui do Coises, onde ele diz o seguinte: em suma, o cristão entende que Deus é Deus e que os indivíduos, nações, estados, classes econômicas e assim por diante dependem radicalmente dele para que possam existir. Eles são criaturas e ele é o Criador. Então, eu queria concluir aqui com esse texto, agradecendo a todos pela atenção, pedindo aos irmãos que possam avaliar essa aula nesse link, tinyurl.com/aula de hoje EBD, tudo junto, ou colocar o celular aí nesse QR Code que vai já te direcionar para a avaliação, tá bom? Está lá no chat também, Daniel, já publiquei lá. Ah, tá ótimo, tá no chat também, né? É. Ok, irmãos, algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento? Daniel, hoje eu queria falar. É a Tatiane. Você nem Só um minutinho, aparecendo Tatiane. aí. Estou te Daniel, vendo, estou te vendo. Daniel, você podia interromper o compartilhamento. Aí, beleza. Pronto. Então, eu concordo com tudo que foi dito na aula. Eu acho que Deus é soberano em qualquer esfera. A nossa vida é usada para a glória de Deus, quer comais, quer bebais. Tem cristão que tem vocação política mesmo, e Deus vai usar isso. O que eu só queria dizer, assim, uma coisa que tem me incomodado, sabe, assim, há algum tempo já, como, às vezes, a política tem nos dividido como cristãos, assim, porque, como você falou, tanto a esquerda como a direita tem problemas que a gente enxerga que são realmente contrários ao cristianismo, né? Assim, as duas ideologias têm visões contrárias ao cristianismo em alguns pontos, e vão ter coisas positivas também, dos dois lados, né? Para falar a verdade, dos dois lados.
que às vezes a gente demoniza um lado, mas ambos têm pontos positivos e negativos. E o que tem me incomodado hoje é a divisão, às vezes, que a igreja tem sofrido por conta de política, discussões, que às vezes a gente não tem amado o irmão, que tem uma visão diferente da nossa, né? A Bíblia não aponta, a Bíblia aponta valores, que uma hora podem estar presentes num lado, no outro, ou uma hora podem estar sendo afrontados por um lado ou outro, né? Então, eu queria deixar um versículo mesmo. Maldito o homem que confia no homem, né? Que a nossa esperança é o Senhor, independente da nossa visão política. E também queria falar para vocês assim, um filme que eu vi, que talvez seja legal aí na temática, que é a mulher, não sei se você citou, porque eu cheguei atrasada hoje na aula, uns 5 minutos, mas é a mulher mais odiada da América. Perdeu uma estrelinha, tá? Perdeu uma estrelinha. Perdido. Ô, Daniel, então me dá de participação agora, é o que eu tô falando. Tá compensando, tá compensando. Você me compensa aí. Mas é a mulher mais odiada da América, que é a história da Murray O'Hair, né? Murray O'Hair, aquela que era ateia, né? E que lutou para acabar com a oração nas escolas dos Estados Unidos. Ela travou uma batalha, ela era advogada, então ela travou uma batalha jurídica mesmo para fazer valer o Estado laico nas escolas dos Estados Unidos, né? Aí chama a mulher mais odiada da América. É isso, né? Eu queria só deixar essa observação aqui, que eu acho que a gente tem que confiar mais em Deus e menos em político. Embora a gente tenha que participar, tudo que você falou é muito válido, mas a gente tem que aprender a depositar uma confiança maior no Senhor. E, principalmente, não brigar por causa disso, porque hoje a pregação foi sobre isso, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado para a política não causar a divisão que o Senhor abomina. Um beijo aí, gente. Bom domingo. Tatiane, excelente a sua contribuição aí. A gente virou, eu estava comentando com a Cília, nós viramos homopolíticos, né? Assim, agora tudo, daqui a pouco, se a pessoa disser que prefere um sorvete de morango, vão entrar numa discussão política por causa disso. A coisa saiu de controle. Hoje você vê famílias divididas por causa de política. Era uma coisa que há um tempo atrás a gente não via. Hoje você vai reunir com a família, vai conversar com a família, todo mundo quer falar de política, parece que não existem mais outros assuntos, você quer conversar de coisas, de amenidades, como é que você está, como é que foi o seu dia, como é que estão... Aí vira política. A gente virou esse homopolíticos, assim, está tudo muito extremado, está tudo muito radicalizado, é um lado contra o outro, e a gente tomou partido, né, de um lado. É claro, assim, eu entendo que nessas doutrinas políticas, eu acho que existem aquelas que a gente pode dizer que são piores do que outras, né? E cada um também vai ter a sua opinião. Mas você falou bem, como é que a gente age? Eu já vou passar para você, Ricardo. Como é que a gente age como cristão nesse ambiente político? A gente assume uma doutrina política como sendo nossa? Não. Nenhuma doutrina política ela é fundamentada na mesma visão cristã, ela é fundamentada numa visão humanista. O que a gente tem que fazer é extrair aquilo que é de bom de cada uma delas, ou de melhor de cada uma delas, ver pessoas, candidatos, que vão defender um alinhamento maior com a gente, né? Ou como diz o pessoal, escolher o menos pior. Às vezes a gente não consegue escolher o melhor, a gente escolhe o menos pior. Mas não faz sentido, não faz nenhum sentido nós, como cristãos, brigarmos por conta disso. Assim, isso é um absurdo. Se nós se nós ainda não percebemos que isso é uma coisa que não tem o menor sentido, nós precisamos colocar o nosso joelho no chão e orar mais. Né? Essa briga por lados políticos, isso não faz sentido. Eu acho que nós estamos idolatrando coisas que nós não deveríamos idolatrar. Eu acho que nós, como o Coises coloca no livro dele, né, todas essas doutrinas são idólatras.
E quando nós colocamos uma delas como a nossa fonte de salvação, a gente, sem perceber, a gente transforma aquilo no nosso Deus. E a gente briga com os outros por causa disso, não faz sentido. E às vezes, Daniel, desculpa interromper, mas às vezes eu acho também que não só a gente idolatra por colocar a nossa confiança demais no político, que deveria estar mais firmada no Senhor mesmo, como a gente causa essas divisões e isso nos afasta de Deus, para falar a verdade, em vez de aproximar. E eu não sou contra participar da política de maneira alguma. Tanto que você vai lembrar que eu e a Cecília, a gente se envolveu ativamente contra a ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular. Está aqui o Josias, que não me deixa mentir, porque ele foi na audiência comigo, nós fomos na audiência na Câmara Distrital, para poder lutar realmente contra a ideologia de gênero da BNCC, né? A gente fez abaixo-assinado na internet, então acho que realmente o cristão tem que participar. Mas eu acho que a gente tem que botar mais o joelho no chão, porque a gente está pecando nisso, na minha visão, primeiro, em depositar nossa confiança no homem, assim, de forma exagerada. E segundo, de causar divisão e contenda mesmo. Já falei muito, deixa o pessoal aí. Excelente, Tati. Ricardo? Então, só complementando o que a Tati falou, que eu concordo, né? Estou muito preocupado com essa divisão que aconteceu nas igrejas por conta de política, né? E vou pedir para vocês também, que nem eu estou fazendo, orar desde já, né? Sobretudo para o ano que vem, né? Que é o ano de eleição, que eu temo muito pelo que vai acontecer nos grupos de WhatsApp, pelo que vai acontecer entre famílias, né? Então, eu tenho orado desde já nesse sentido, né? Pela paz, né? Paz entre as pessoas, pela paz no grupo, paz entre as famílias, né? E também eu fico, às vezes, em alguns grupos, pegando o caso da igreja, né, da qual fazemos parte, eu fico muito triste, às vezes, né, porque o WhatsApp não é... Primeiro que o WhatsApp não é a melhor ferramenta para você discutir, né? Discutir no sentido positivo, né? Debater, que eu estou falando, não brigar. Mesmo o debate com educação, né, com tranquilidade, às vezes vira uma questão polêmica, né, pelo fato de estar no WhatsApp, de repente. Então, às vezes, você faz uma crítica, mesmo conversando pessoalmente com alguém ao governo atual, e você é taxado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com como você taxa as pessoas também, né? Não faz um julgamento. Pô, eu tenho várias críticas, por exemplo, ao governo atual, várias, eu vou ter nele, mas eu tenho várias críticas. E aí você é taxado de esquerdista, taxado de socialista, taxado de... Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque as pessoas julgam e taxam as pessoas de A ou B, né? Porque você tem um posicionamento, né? Que é contrário, né? Então, me preocupa muito isso dentro da igreja, você está entendendo? Me preocupa muitas coisas, não vou ficar falando aqui, tomar muito tempo, mas só no sentido da oração mesmo, né? Pela paz entre as pessoas, entre as famílias, entre os irmãos, entre os grupos, seja presencialmente ou seja em grupos de WhatsApp, que é um terreno mais árduo, né? Vamos dizer assim, né? É complicado ali, né? No WhatsApp, porque você não está vendo a pessoa, não está conseguindo conversar ali, né? Às vezes o negócio vira polêmica e grupos também espalhando fake news. Então, assim, é muito complicado. A situação é muito complexa. Eu tenho orado já por todas as situações e mais outras aí, que eu vou evitar de estar aqui para não tomar muito tempo. E eu peço também que todo mundo esteja orando nesse sentido aí também, pela paz. E parabéns pela aula aí. Parabéns pela aula aí. Foi muito bem exposta, muito bem excelentes colocações aí na aula. Daniel. Amém. Daniel, só uma colocação aí. Eu acho que o grande problema que a gente vê no mundo de hoje, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, não é a política, é o partidarismo. São as pessoas tomando partido umas contra as outras, trazendo isso para o lado pessoal e tomando partido umas contra as outras, umas em favor de um partido A ou em favor de um partido B. Você se manifestar politicamente e se envolver politicamente, eu acho que é um dever nosso. Enquanto cristão, nós estamos no mundo, não tem outra forma de você procurar fazer com que a visão cristã e a Igreja de Cristo influencie esse mundo. Você tem que participar. Agora, você tomar partido, principalmente dentro da família da fé,
Uma coisa que eu falo sempre é que nesses grupos de WhatsApp a gente tinha que ter o seguinte pensamento: vamos focar naquilo que nos une e não no que nos separa. O que nos une é Cristo Jesus. Nós estamos aqui, estamos lá nos grupos do WhatsApp, falando e unidos em torno do Cristo. A gente ficar pegando pessoa A, pessoa B, pessoa C, para poder colocar essa pessoa, como a Tatiane falou, dando importância demais a essas pessoas, como se fossem os salvadores da pátria, e trazendo discórdia para a gente enquanto irmãos, é muito ruim. Tanto na família fora da igreja, na família de sangue, quanto na família da fé. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. O ano que vem é uma coisa que me preocupa muito, porque eu vi no ano anterior como é que foi, eu vi na eleição anterior que o negócio é complicado, as pessoas não conseguem fazer essa separação. Mesmo em grupos que são grupos de oração, as pessoas não focam no objetivo do grupo, elas acabam pegando o grupo de oração e expondo questões políticas, trazendo questões políticas para dentro do grupo, e com isso você fere A ou B, porque a pessoa não traz, falando da política, sob a ótica cristã, apartidária. O que Jesus quer da política? O que Jesus quer de um governante? O que Jesus prega para nós? Não, a pessoa traz a pessoa. O fulano é bom, olha o que ele falou. Defesa, né? Você... É uma defesa do político, do partido. Isso é muito ruim para a gente enquanto família, família da fé, enquanto igreja, né? É só isso. Eu queria só fazer 2 comentários rapidinhos aqui, porque a gente já extrapolou bastante, né? Mas só para a gente não perder a oportunidade. Primeiro, que assim, é de se estranhar muito quando a gente pega grupos de igreja, ou mesmo de família, né? Quem deveria estar falando de coisas ali, de amenidades, mostrando uma coisa bonita que aconteceu, né? Ou compartilhando problemas, e a gente vê uma ênfase grande em propaganda política, de A ou B, ou que quer que seja. Assim, a questão é, por que nós chegamos nesse ponto? Por que nós estamos tão focados nisso, né? Isso é a nossa salvação. Como cristão, é assim que nós entendemos, né? É importante o cristão influenciar a política, estar engajado politicamente, mas essa ideia de sempre estar fazendo propaganda, isso é algo que me parece estranho, né? E o Coises, ele fala no livro dele que como essas doutrinas elas são idólatras e elas sempre vão acabar extrapolando, exacerbando para o seu lado o que ela pensa que é bom, vai criar efeitos colaterais, porque a queda vai fazer isso, né? O pecado vai fazer isso. Então, mesmo ela achando que aquilo é bom, aquilo vai ter vários efeitos colaterais que vão começar a prejudicar aquela visão. O que acontece? O que se visualiza na política? Um movimento pendular. Numa eleição, ganha um partido que é mais estatizante, fica um tempo, passa um tempo, vai um outro partido que é mais focado nessa questão liberal, individualizante. Você começa a ter esse movimento pendular. Por quê? Porque os dois lados começam a ter efeitos colaterais deletérios, problemas, e aí se vai para o outro extremo. Aí no outro extremo vê que tem problemas, volta para o outro, e fica sempre nesse movimento, né? E eu ia passar um vídeo, não deu tempo, do Hernandes Dias Lopes, que ele fala o seguinte: a igreja é a consciência do Estado. A igreja tem que agir para dizer aquilo que o Estado tem feito que vai contra os princípios de Deus. E não para ficar fazendo propaganda ou apoiando. Mesmo, eu vejo isso, mesmo quando erra, a pessoa dá um jeito de apoiar, dizer, não, mas isso aí foi por causa disso, daquilo, já faz um malabarismo, né, para dizer que não foi um erro. Irmãos, nós não estamos aqui para defender político, né? Nós estamos aqui para a glória de Deus, para influenciar positivamente. Então, nós precisamos, assim, como igreja, a exortação que nós precisamos fazer que nós precisamos pisar no freio nesse assunto,
a gente está, assim, a gente está sendo... O pastor Marcos Alexandre, no culto domingo à noite, falou sobre isso. O que tem que vir aqui, aparecendo aqui, é Jesus. Não é partido A, partido B, tal político. O que a gente tem que defender com unhas e dentes é Jesus. Não é partido A ou B, ou político A ou B. A gente está um pouco fora do prumo. A gente precisa pensar nisso e a gente precisa buscar de Deus mesmo esse equilíbrio que parece que a gente perdeu um pouco, né? Então, meus irmãos, queria agradecer a todos aí pela paciência, a gente já extrapolou bastante, e vamos orar, encerrando então essa aula. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Deus. Te pedimos que o Senhor, ó Pai, nos conduza, nos dê direção, nos dê, ó Pai, a direção da Tua palavra, Deus, para que a Tua igreja, Senhor, o Teu povo, seja o povo que confie no Senhor, Pai, que tenha o coração voltado para o Senhor, que saiba que a fonte da nossa salvação é o Senhor Jesus, não é o Estado, não é um político, não é um programa político, Pai. E que o Estado, a política, está debaixo da Tua soberania, Senhor, e que nós devemos influenciar positivamente para que do Estado saiam coisas boas que vão ajudar aqueles que precisam, os mais desfavorecidos, que vão fazer justiça, ó Pai, e não, ó Deus, defendemos com unhas e dentes A ou B, partido A ou B, Senhor. Nós entendemos que não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós sejamos vigilantes, mas que tenhamos consciência, ó Pai, do nosso papel. Obrigado por esse domingo, abençoa cada irmão, te peço, Senhor, e nos conduz, ó Pai. Conduz a Tua igreja, o Teu povo, para que possamos, ó Deus, entender, Pai, que eleições, movimentos políticos, ó Pai, fazem parte da nossa vida, mas isso não pode ser motivo de divisão, Pai, em hipótese alguma. Isso não pode ser motivo para nos dividir. Que o Senhor nos dê essa maturidade espiritual, Senhor. É assim que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Deus abençoe. Tchau, gente. Bom domingo. Bom domingo, Bom dia a todos. até a noite no culto. Até mais. Bom dia a todos aí. Tchau, tchau. Tchau. Alô, bom dia, abraço. Valeu, Lúcio, valeu, Thiago, já saiu, né? Tiago, acho que já.